Então vamos lá, turma. Resolvi fazer esse vídeo, né? Embora não tenha uma tecnologia tão avançada, os professores não estavam preparados, né, para essas aulas online assim, e para ser editor, né, ter equipamentos para gravar aulas. Mas vamos tentando aqui com o recurso que tem. Então eu gostaria de explicar um pouquinho para vocês, né? Na realidade, explicar não, revisar, né? Teve aquele aulão daquele Super Prof que eu programei. E eu comentei um pouco sobre esses conteúdos, e já são conteúdos que vocês veem há muito tempo. Deixa eu colocar aqui. Então, são só uma revisão, porque aqueles alunos que às vezes não prestam atenção, não tá sempre na aula, então perde muito conteúdo e fica um pouco por fora do assunto. Eu tenho certeza que para quem participou do aulão, que foi aquela aula extra, esse conteúdo já tá ficando monótono. Então, vamos estudar os tipos de texto, dar uma revisada nos tipos de texto. Lembrando que o que nós estamos estudando agora, né, estudamos anúncio, estudamos relato, né, que vocês contaram autobiografia, fez relato de viagem. Então, vamos primeiro a textos narrativos, porque sempre cai nessas avaliações do governo, né, cai o texto e pergunta para você que gênero que é aquele. Então, você tem que saber definir. Se for narrativo, quando eu falo narrativo, é contar uma história, tá vendo aqui? Então, quais os tipos que eu tenho que pode encaixar nisso? Romance, conto, crônica, novela, fábula, lenda, biografia. Vou tentar ser um pouco rápido, que é o primeiro que eu vou jogar no YouTube e tô jogando pelo celular, então não sei como que vai ser. O descritivo. Descreve um lugar. Lembra do que vocês fizeram, mais ou menos parecido com um relato de viagem, que vocês descreveram um lugar? Então, você vai descrever um lugar, uma paisagem, você vai falar características específicas, que tamanho que é esse lugar, como que é. Não é bem o nosso conteúdo agora, eu creio que isso não cai. Sempre cai nessas avaliações do governo algum tipo de texto dissertativo, ou um artigo de opinião, né, ou um editorial, um artigo científico, ou alguma dissertação. Então, esses são os textos dissertativos, que é falar sobre um tema. E uma das perguntas que também sempre cai, que vamos dar uma revisadinha depois, é sobre localizar o tema. Tem até uma prova que eu passei essa semana numa turma, e eu pedi que os alunos localizassem o tema. Então, tinha as opções. Tinha uma das opções, por exemplo, que estava lá pro meio e outra pro final do texto. Você vai jogar o seu tema, mas no começo. Então, se tem uma frase, uma opção de coisa do final do texto, já não é o tema, porque o tema você joga mais no início do texto. Então, já fica aí uma dica, tá? E outra coisa que também que cai relacionada aos textos dissertativos é para vocês localizarem o tema, e sempre vem outra pergunta anexa assim: qual que é o argumento que comprova a tese ou o tema jogado no texto? Então, se vocês acham a tese lá no começo, né, um pouco é tese e argumentação da tese. O autor jogou lá um certo assunto, né, por exemplo, pandemia, coronavírus relacionado à prevenção, né, para não proliferação da doença. Lá na frente, né, isso vai estar mais no meio do texto, porque primeiro parágrafo, segundo parágrafo, ele vai estar jogando essa ideia. Ele pode estar falando sobre o uso de máscaras, né, as prevenções que pode ter. Então, isso pode confirmar a tese. Então, só para vocês terem noção, se você pega uma frase lá do final do texto, é sem lógica que ela seja a tese, tá? Provavelmente a opinião do autor tá mais ou menos ali no meio, que ele joga alguma coisa, mas o último parágrafo é a ideia dele. Então, tomem cuidado com esses detalhezinhos que eu sempre vejo que vocês erram nesse tipo de avaliações. Opa, peraí. Vamos aqui. Texto subjuntivo é aquele que emite ordens, né? Temos receita médica, manual de instrução, bula, né? Prescrição médica, convocação, instrução normativa. Onde falei, seu modo verbal é o imperativo. Faça, usa. As campanhas publicitárias também usam o quê? Os verbos no imperativo. Então, vocês tomem cuidado. E também anúncio.
Se ele tá anunciando um produto, eu sempre falo. Ele não vai falar pra você assim, ah, se você quiser, você compre. Compre batom. Então, eles estão usando no imperativo, ok? A ideia dele é o quê? É convencer você a ficar com aquilo ali, né? Então, geralmente as perguntas que caem alguma coisa assim, cai muito, se é relacionado a imperativo, ele vai estar te dando uma ordem ou tentando te convencer sobre isso. O expositivo expõe alguma coisa, né? Então, verbete dicionário, enciclopédia, o livro didático, o seminário, a apresentação de um projeto. Tô indo um pouquinho rápido porque eu vou mostrar alguns exemplos para vocês lembrarem. O preditivo antecipa, ou seja, prediz alguma coisa. Um boletim meteorológico fala que pode chover, né? Programação da conferência, encontro, um roteiro de viagem. Então, você tem uma programação, mas não significa que vai ser daquele jeito. Uma profecia, tem muito de final de ano para o outro ano, né? Diferenças entre gênero textual e tipo textual. Peguei essa tabelinha aqui só para alguns exemplos, mas o que eu quero mostrar mais são os textos que eu coloquei abaixo. Então, que forma de redação no nosso dia a dia, né? Sequência de palavra. Ele varia ao longo do tempo. O tipo textual não varia. Aqui nós temos gênero textual, relato, poema, conto, verbete, carta, romance, né? Esses variam de acordo com o tempo. A narrativa pessoal, né, explicativa e dissertativa, esse não varia ao longo do tempo, ele tem uma sequência de palavras e frases. Vamos aqui, aqui também, pra gente chegar lá, como eu vou trabalhar umas linguagens não verbais, falei demais no aulão, que já foi, acho que uma revisada bem top, que ficou bem, vou tentar dar um ajustezinho aqui, né, não... Verbal, gente, tem coisa escrita, tem palavras. Não verbal, não são signos, algumas coisas que você vê, placa de trânsito, slogan, logotipo, cores, fotos, sons, apitos. Você vê aquilo ali, não tem nada escrito, mas você já sabe o que aquele código significa. E está usando a linguagem mista. O que é a mista? Verbal e não verbal junta. Mista, misturada. Que também chamamos, eu quero frisar nessa palavrinha, híbrida, que é o que a gente está usando hoje, o ensino híbrido, quer dizer, o online com a escola, né? As duas coisas diferenciadas. Então, lembra aí também a mesma coisa. Numa frase que pergunta se aquela figura, aquele texto, ele é verbal ou não verbal, né? Misto. Ele pode vir uma opção verbal, uma opção não verbal, uma opção mista, ou também pode vir híbrida, ou também ainda pode vir de outro jeito, verbal e não verbal. Então, assim, verbal e não verbal facilitou, né? Você sabe que é os dois. Mas lembre-se que quando eu falo linguagem mista e linguagem híbrida, é a mesma coisa que eu estar falando verbal e não verbal juntos. Vou mostrar isso em exemplos que vai ficar melhor. Esse do cachorro é uma placa, tá escrito o quê? A gente já sabe, proibido entrada de cachorro. Eu achei super interessante, meu filho tem 5 anos de idade, e essa semana ele viu uma plaquinha, né, virando para uma rua ali da avenida, virando para, não sei se era a 2, aquela que não vira mais, ali perto do Sacola Cheia. Ele viu a setinha para aquela lado da rua e um tracinho. Ele falou, mãe, significa o que aquilo ali que não pode? Então ele já sabe. E ele viu um e viu o tracinho. Então ele falou, mãe, aquilo ali não pode. Mas o que significa o é? Então, o é significa o quê? Que não pode estacionar. E minha bateria tá fraca, eu vou ter que fazer essa parte aqui rapidinho e depois o outro eu faço carregando. Então, olha aqui. Só esse do homem aqui é um gesto. Linguagem só não verbal. O sinaleiro, você viu verde, você já sabe que você pode passar. Entendeu? Não tem linguagem verbal aqui nenhuma. A não ser esse númerozinho aqui que a gente vai desconsiderar, né? O apito. Se o cara te entrega um cartão vermelho, você já sabe que você tá expulso. Não precisa ter nada escrito. Agora eu quero mostrar um exemplo de uma linguagem mista.
essa placa de trânsito. Ela tem a bicicleta, a bolinha, domingos e feriados das 7 às 16. Então, quer dizer, pode estacionar nessa faixa aqui, pode andar, né, na realidade. Então, nos outros dias, não. Então, aqui eu tenho as duas. Eu tenho o desenho, a parte não verbal e tenho escrita também, entendeu? Então, isso é uma linguagem verbal e não verbal, que também é a mesma coisa. Mista, que também é a mesma coisa. Híbrida, ok? Então, isso que eu queria mostrar pra vocês. Aqui eu tenho um cartaz de propaganda. Aqui uma revista. Aqui foi o que eu já falei, né? Então, a linguagem híbrida é a mistura das duas coisas. Então, às vezes, não sei o que é esse híbrido. Então, procure ver o sentido da palavra para fazer uma conexão aí. Aqui eu tenho um anúncio. Tá anunciando aqui o amaciante. Vou ter que acelerar um pouquinho por causa da minha bateria. Aqui eu tenho o quê? Tá fazendo a propaganda do Doril, tá vendo? Aqui eu tenho uma campanha publicitária quando eu estou fazendo sobre alguma coisa. Aqui é o quê? Sobre o uso de máscara, né, devido à Covid-19. Que também é uma campanha de violência contra a mulher, né? Para que isso diminua, que a mulher, que você tem voz, que você ligue, que você denuncie. Desse lado aqui do mosquito, a gente já sabe que é uma campanha da dengue. Escolhi um desenho bem prático. Só que do lado de cá é uma campanha? Não. Eu coloquei essa aqui pra você ver. Esse aqui é uma charge. Ó, tem uma escritazinha aqui que tem o objetivo de quê? Criticar alguma coisa. Ela pode vir só com desenho, e se você entender sobre o assunto, você vai entender o que ela tá falando. Ou ela pode ver com as duas coisas. Então, aqui eu tenho linguagem mista, híbrida, verbal e não verbal. Ok? Aqui é uma campanha de higienizar as mãos. Tá? Aqui, o texto do bêbado e o enterro. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Aqui eu tenho o texto narrativo. Aqui, artigo de opinião, quando tem a minha opinião. Então, já é um texto dissertativo. A bola, lembra que a gente estudou muito esse texto da bola? Acho que todo mundo já viu isso da bola, que o menino ganhou o presente da bola. E ele não entendia muito, que pra ele era o quê? Onde que ligava, onde que tinha o botão. É o quê? Uma crônica do dia a dia, dissertação. Aqui que eu queria chegar. Onde tem moral da história é fábula, tá? Cuidado para não confundir conto com fábula. Aqui o leão e o ratinho. A fábula sempre é um animal, geralmente um ser inanimado, que é lá a personificação, dar vida a seres que não têm vida. A cigarra e a formiga estão conversando, trabalhando. Moral da história, fábula. Isso aqui é uma coisa pequenininha, que já resumiu aqui